Aleluia. É bom louvar o Senhor. É muito bom ser abençoado por Ele. Receber suas bênçãos é sinal de que Ele está ouvindo nossas orações, é sinal de que Ele está fazendo, mesmo quando nós estamos dormindo. Vale a pena servir esse Deus. Vale a pena andar com Ele. Amém? Nós vamos compartilhar uma breve reflexão aqui no Salmo. Você está feliz de ser filho ou filha de Deus? Amém. São os dois estão felizes? Nós estamos tão acostumados a concordar sem... Que é isso? Vai lá fora, a procissão lá. Nós estamos tão acostumados a não dizer, não expressar aquilo que tem no nosso coração, que a gente passa batido de muitas oportunidades de sermos abençoados, de recebermos do Senhor. Por quê? Exatamente por causa da nossa falta de expressão. Eu quero compartilhar algo, não sei se você conhece. Vamos compartilhar a respeito de um testemunho de Charles Finney. Charles Finney era um advogado que se converteu e foi um grande evangelista, cheio do Espírito Santo. E ele escreveu um livro chamado Vida Cheia do Espírito. E nessa vida cheia do Espírito ele dá um testemunho. E eu vou exatamente compartilhar parte desse testemunho porque cabe no nosso culto de oração. E é o testemunho sobre a oração vitoriosa. Quem gostaria de ter uma oração vitoriosa? Todos nós, amém? Você gostaria ou não? Ou você tem desânimo de ter uma oração vitoriosa? Ou não acredita que ela possa ser vitoriosa? São várias maneiras que pode acontecer. E Charles, ele deu um testemunho e eu achei muito interessante e apropriado para nós compartilharmos aqui, porque é algo que nos edifica e que nos dá uma chacoalhada. Porque quem aqui já orou insistentemente e não foi respondido por Deus? Alguém mais, além de mim, pastor Messias, irmãos? E a gente perguntou, por que o só falou, Deus não quer isso para mim? A maioria das vezes a gente concorda nisso, não é verdade? Ah, Deus não quer isso para mim, então para de orar. Não é verdade? Em Tucuruí tinha uma pessoa, uma das casas, uma pessoa chegou perto de mim, o que eu faço para o meu marido se converter? Eu falei, dobre o joelho e ore até ele se converter. Depois de 4 meses, ela virou para mim e falou, meu marido se converte. Não tem jeito não. Vai conseguir quando a bênção? Quando Deus tiver misericórdia. Quando Deus vai ter misericórdia? Quando houver contrição no coração dela, por causa dele, por amor a ele. Mas o foco nos defeitos é muito maior do que o foco na graça e na misericórdia de Deus. Esse é o problema, né? Então, no Salmo 13, o título da minha Bíblia aqui chama Oração da Fé. Se você puder ficar de pé, eu gosto de ler a Bíblia de pé, em reverência à palavra de Deus. Ela merece a nossa reverência o tempo todo. Amém? São 6 versículos apenas. Eu vou ler um, os irmãos lerão o outro com a força do terceiro pulmão. Amém? O pulmão que eu falo, não vou falar não. Vou ler o primeiro versículo, e os irmãos lerão o segundo, e assim por diante até o 6º. Amém? Vamos lá? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Até quando ocultarás de mim o rosto? 2. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Glória a Deus. Pai, nós temos do Senhor a vida fluindo por causa do teu Espírito. E te pedimos, Pai, que nesta hora nos ensina, nos orienta, nos comova, nos faça contritos, mas, ó Deus, mexe conosco naquilo que só o teu Espírito Santo pode fazer. Faça-nos, ó Deus, entender cada dia melhor o alvo para termos as nossas orações diante do Senhor atendidas, respondidas, e a glória tributarmos ao teu nome em todo o tempo, enquanto vivermos nessa terra, Senhor, em nome de Jesus, amém? Podeis assentar, queridos, rapidamente. Como disse, a intenção de todos nós, quando fazemos nossas orações, que elas sejam vitoriosas, né? Sejam feitas com intenção do nosso coração, de elas serem aceitas, ouvidas e atendidas por Deus. É o nosso desejo. Como disse Charles Finney, ele conta que antes da conversão dele, ele foi morar num local, ele estudava direito para advogado, não é? Ele estudava direito, ele fazia direito na época, e onde ele morava tinha um local que faziam reuniões todas as semanas, reuniões de oração, e eles clamavam pelo dom e pelo derramamento do Espírito Santo, era a oração deles. Então Charles Finney comprou uma Bíblia e começou a ler a Bíblia. E quando ele começou a ler a Bíblia, ele começou a comparar o que ele ouvia nas orações e o que a Bíblia dizia a respeito das orações. E uma dessas reuniões, ele estava na reunião, ele frequentava essas reuniões, ele não tinha muita certeza, mas o que ele sabia é que parte era curiosidade e parte era um desassossego do Espírito. Claro que é Deus chamando, né? Que é Deus movendo ele. E nessas frequências das reuniões, teve uma delas que chegaram para ele e perguntaram para ele: quer que nós oremos por você? Ele falou: não, obrigado. E ele acrescentou: porque as orações que vocês fazem não são atendidas. Ele começou a comparar o que a Bíblia dizia e o que eles pediam na oração. Então, quando ele disse isso, com certeza espantou aquelas pessoas, né? Porque ele não era um convertido, confesso, mas ele estava entendendo o que a Bíblia estava falando, com certeza pela orientação do Espírito Santo já. Porque Charles Finney foi um homem cheio do Espírito e com muitos ensinamentos e aprendizados que ele compartilhou com muitos e muitos leitores e aqueles que conviveram na sua época também. Das observações que ele fez, comparando a Bíblia e com a realidade das orações que eram feitas naquelas reuniões, ele fez algumas observações, para que as orações nossas, ou de quem faz uma oração, que quer que seja vitoriosa, pudesse ser atendida, pudesse ser ouvida e pudesse ser, por Deus, estabelecido no coração de quem faz a oração, a vontade de Deus. E muitas vezes é difícil para nós, quando temos uma orientação que nós achamos que está muito longe da nossa realidade. O primeiro sentimento que paira é desânimo.
Não vou conseguir, é muito para mim, não dá para começar agora, já está muito tarde. Enfim, muitas são desculpas que não são desculpas da pessoa, são desculpas do inimigo que não quer que alguém se aproxime de Deus. E por falta de entendimento e discernimento, a pessoa acaba cedendo àquilo que o inimigo quer, e o inimigo é que leva vantagem. E hoje, na maioria das igrejas, a maioria da igreja, não vamos dizer das igrejas, porque a igreja é uma só, mas a maioria do povo de Deus na igreja está dessa forma. As orações são feitas daqui para cá. As orações têm que ser feitas daqui para cá e sair, ou daqui para cá para sair. Porque Deus pediu sim, filho meu, dá-me o teu coração. A oração que não tem coração envolvido, não tem valia diante de Deus. Deus não responde. Deus não responde. E a maioria de nós hoje na igreja está, infelizmente, vivendo dessa forma. Uma coisa superficial, racional. E com Deus precisa ser sobrenatural. O relacionamento com Ele é sobrenatural. Porque Ele é Espírito. Nós cantamos aqui, estou voltando à essência da adoração. Nós deveríamos cantar também, estou voltando à essência da oração. Porque a oração na sua essência envolve o coração, sinceridade, dedicação, entrega, consagração, que é o que a igreja hoje não tem feito, não tem conseguido fazer. Muitos têm vontade, mas não conseguem. E a primeira observação para uma fé vitoriosa que Charles faz, é lógico, é a fé. A fé é que vence o mundo, não é isso? A fé no verdadeiro Deus, no Filho de Deus. Marcos 11, 24 diz que tipo de fé nós devemos ter quando oramos, não é? Eu tenho que orar crendo que eu vou receber. Nem é que eu já recebi. Quando eu oro crendo que eu já recebi, eu vou ter perseverança, persistência, eu não vou desanimar, porque eu sei que o meu Deus não dormita, e Ele está atento a todas as orações que eu fizer, porque hoje eu tenho o Espírito dEle, e ainda mais, o Espírito Santo intercede por cada um dos filhos de Deus. E como é que Ele intercede? Aperfeiçoando a sua oração. Por exemplo, quando você já foi chamado para orar por alguém que está com uma enfermidade muito grave, você já foi chamado para orar assim? Qual o primeiro pensamento que bate? Se você não tiver uma vida regular com Deus, uma vida próxima de Deus, o primeiro pensamento que bate, qual é? Não precisa responder, eu já sei, já deduzi, porque já aconteceu comigo. O primeiro pensamento que bate é: para que eu vou orar? Deus não vai atender, Deus não vai responder. Por que Deus não vai responder? Eu sou Deus? Eu sou juiz? Deus é quem sabe o que Ele vai ou não fazer. Portanto, Charles fala isso, é preciso haver uma sinceridade na oração. E a sinceridade, ela precisa partir de um coração contrito, que é o que Deus não despreza, é o que Deus não deixa para lá. Por isso que, quando ele fala, nós temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. Põe aqui para nós 29, Provérbios 28, 9. Nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós desviamos da vontade de Deus, tudo vai por água abaixo. A palavra de Deus é clara: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será. Sabe o que é abominável? Você sabe o que é isso? Amaldiçoada diante de Deus. É uma oração que para Deus nem chega aos seus ouvidos. Chega porque Ele é onisciente, né? Mas aquele que te desvia os focos da lei, ou seja, aquele que está longe do Espírito de Deus, da relação com o Espírito de Deus, da relação com a Bíblia, que lê a Bíblia com
contrito, com o coração, espírito quebrantado, com o coração contrito, que lê a Bíblia querendo que ela se cumpra na sua vida. Quando se ora desse jeito, não se desviou do foco da lei. Nós estamos na lei da graça agora. Então não posso querer que Deus tenha que ouvir todas as orações que eu faço. Pode até ouvir, mas eu preciso saber que a vontade é dele, o tempo é dele, o desejo é dele, o querer e o realizar está na mão dele. Eu preciso saber disso. Amém? Então, queridos, se você está desviando de ler a Bíblia, não está conseguindo ler a Bíblia, não está conseguindo pensar na Bíblia, você está desviando o foco da lei, da graça, do amor de Deus. Deus não vai ouvir tua oração. Ausência do egoísmo, consciência pura, coração puro, são pontos necessários para uma oração vitoriosa. 1 João 3, 20 e 22, lá fala: se o nosso coração não nos acusar, podemos ter certeza de que Deus vai ouvir a nossa oração. Quando é que o nosso coração acusa? É quando você ora: será que Deus vai ouvir minha oração mesmo? Será que Deus quer que eu ore desse jeito mesmo? Mas quando você ora com foco naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus disse em Mateus 7,7, bate e vai ser aberta a porta. Pede que você recebe, procura que você encontre. Quando você ora dessa forma, pensando dessa forma, com foco nisto, com certeza o teu foco está na lei e vai ser ouvida por Deus a tua oração. Salmo 66, 18. Olha o que diz nessa palavra: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vaidade aí tem uma porção de coisa envolvida: iniquidade, incredulidade, tudo está ligado com a vaidade, porque em nome da vaidade a incredulidade faz parte, a iniquidade do coração continua. E se eu não tiver sinceridade na minha oração, foco na minha oração, eu estou contemplando a iniquidade do meu coração. E se eu contemplo a iniquidade do meu coração, eu não estou completando a benevolência de Deus para comigo na minha oração. Então Deus não vai ouvir esse tipo de oração. Para nós buscarmos de Deus, temos que estar com um coração, com uma disposição de confissão. Também nós temos que confessar e restituir o que é de Deus, porque muitas vezes nós roubamos de Deus o que é dele. O que é de Deus e que nós roubamos muitas vezes? A fé não é de Deus? Não é Deus que suscita a fé? Não é Deus que desperta a fé? É dele, é para ele a nossa fé. Se eu estou tendo fé em outra coisa, numa garrafada, se eu estou tendo fé, sabe o que é garrafada, né? Você sabe o que é garrafada, gente? Falei em garrafada aqui porque eu lembrei lá de Tucuruí, um crente pediu uma garrafada uma vez lá para nós. Eu falei: epa, o negócio aí está virado. Fé na garrafada, fé numa palavra que no irmão ou numa irmã que ora, eu vou lá porque esse irmão ora e acontece. Epa, peraí, tem que ter cuidado com isso. A minha fé tem que estar em Deus, porque é Ele quem pode desfazer aquilo que o meu coração está trabalhando para me enganar. Como diz Jeremias, o coração é enganoso, ele é corrupto de tal forma que não tem saída para um coração que está corrupto. A única saída é entender que ele é corrupto e que precisa da mão de Deus operar, porque a mente, ela pode mudar o coração. Quando a mente é renovada, o coração também é. Amém? É dos pensamentos que brotam aqui
que vão para o coração. Não é o coração de carne, né? Lá na nossa consciência, onde brota tudo, onde surge tudo. É preciso também ter mãos limpas. Como disse 1 Timóteo 1:2:8, né? Mãos santas, preciso levantar mãos santas, ou seja, mãos que não estão carregadas de ódio, de contenda, de animosidade, de incredulidade, de iniquidade, de falta de fé. Quando temos mãos limpas, nós podemos levantar e os céus entendem que você está se rendendo à majestade de Deus, à soberania de Deus. Perdão, solução de contendas, humildade, são prerrogativas que precisam ser observadas para uma oração ser respondida. Só que o povo de Deus não está pensando nisso. O povo de Deus está pensando na sua conveniência, é no seu tempo e não no tempo de Deus, é da sua forma de receber e não na forma que Deus vai mandar, é na forma e no tempo e no querer de realizar que Deus pode fazer tua vida mudar, o teu lar mudar, teu casamento mudar, o teu filho sair das drogas. É isso, a filha. Queridos, nós precisamos, o povo de Deus precisa ter uma chacoalhada, e a chacoalhada está vindo aí. Deus permitiu que tudo que está acontecendo é para haver uma chacoalhada, e vai haver já já. Portanto, quem não estiver firmado na palavra, não estiver com seu coração voltado para Deus, vai naufragar na fé. Não estou profetizando mal para ninguém, estou dizendo uma verdade que o diabo está planejando para derrotar você e não deixar que a tua oração chegue lá. É isso. O príncipe da Pérsia que resistiu a Daniel é o mesmo príncipe da Pérsia que resiste a você hoje na tua oração, como filhos de Deus. Preciso mudar, queridos. É preciso entender que você ora, ou lê a Bíblia agora e ora e medita nela, ou então você vai meditar onde? Pode ir para o inferno? Sim, pode. Muitos que proclamam a palavra de Deus, que expulsam demônios, vão ser rejeitados por Jesus. Por quê? Porque a iniquidade do seu coração falou mais alto. É isso que ele fala lá em Mateus 25. Não vos conheço, para trás de mim. Não é isso? Por quê? Porque contemplaram a iniquidade do coração e não contemplaram a grandeza do nosso Deus, do seu Deus. Queridos, o que eu estou falando pode parecer difícil, mas é tempo de começar, ou recomeçar. Para terminar, lembrar que o Espírito Santo, ele nos consola, conforta e também prepara-nos para sermos atendidos por Deus. E para nós sermos atendidos por Deus, nós precisamos entender que nosso interior tem que expressar a vida de Deus, porque o Espírito Santo habita no nosso interior. E se eu não expressar a vida de Deus, eu estou expressando o engano do coração, a maldade do coração. Eu estou expressando a iniquidade que está no meu coração. E essa superficialidade tem de acabar. A oração vitoriosa, eu preciso crer que o Espírito Santo vai fazê-la chegar lá, no trono. Eu preciso crer nisso. Amém? Você precisa crer nisso. E você fazendo isso, falando sem simulação de nada, não falando por falar, mas sentindo o que você está falando, sentindo o que você está orando, colocando o coração na sua oração, você vai receber a resposta de Deus, porque Ele vai, com certeza, Ele vai estar ouvindo a sua oração, vai estar aceitando e atendendo. Amém? Portanto, nós estamos no culto de oração aqui. Você pode orar como em todo o tempo que você estiver aqui, você pode estar orando, porque o Espírito Santo está intercedendo por cada um de nós, enquanto nós estamos aqui. Sabe por quê? Para que a tua oração, aqui ou em qualquer lugar, seja chegada ao trono de Deus e respondida por Ele,
e a glória toda para Ele, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Feche os seus olhos um instante. Pai, eu quero nesse momento colocar cada um dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor. E naquilo, meu Deus, que temos tido falta, cada um dos teus filhos que se sentem em falta, que se sentem distantes do ponto que o Senhor deseja para que a oração de cada um deles alcance o teu trono. Faça-se a tua vontade. Meu Deus, no nome de Jesus, dá um coração renovado, uma mente renovada. Ó Deus, que haja transformação de mente, de coração e de alma, para que o Senhor seja sempre o diretor, o guia, o Senhor de cada um dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, gente? Vamos ter oração vitoriosa hoje ainda, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Pastor Roberto.